Olá! O assunto da nossa aula de hoje é propriedades da matéria. Ao longo do tempo, foi-se observando que existem materiais cujas propriedades variam para cada amostra, mesmo quando observadas em condições rigorosamente constantes de pressão e temperatura. Alguns desses materiais são o álcool hidratado, a gasolina, a madeira, o mármore, o minério de ferro e o ar atmosférico. A densidade do álcool hidratado, por exemplo, varia de acordo com a porcentagem de água e de álcool etílico que constitui a mistura. Outros materiais possuem densidade constante. Para saber por que isso acontece e o que isso significa, precisamos estudar outras propriedades da matéria que podem ser físicas, químicas ou de grupo. As propriedades físicas são temperatura de fusão, de ebulição e solubilidade. As químicas estão relacionadas com as transformações que a matéria é capaz de sofrer. As de grupo estão relacionadas à acidez, basicidade e neutralidade do material. Antes de iniciar o estudo das propriedades físicas, é necessário relembrar os estados de agregação da matéria que você já conhece desde o ensino fundamental. Além disso, esse é um tema que está bastante presente no nosso dia a dia. Então, a matéria é encontrada no estado sólido, líquido ou de vapor. No estado sólido, ela possui forma e volumes próprios. No estado líquido, possui forma variável e volume próprio, e no estado de vapor, o gás possui forma e volumes variáveis. O esquema a seguir mostra o resumo dos 3 estados de agregação da matéria, usando a água como exemplo, e o nome das mudanças de um estado para o outro. Então, ao ganhar calor, a matéria ela pode passar do estado sólido para o líquido ou do estado líquido para o estado gasoso ou de vapor. A passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão. Do líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Ao ganhar calor, essa matéria também ainda pode passar direto do estado sólido para gasoso ou vapor, num processo chamado de sublimação. Ao perder calor, a matéria pode passar do estado gasoso para o estado líquido, num processo chamado de liquefação ou condensação. Ou pode passar do líquido para o sólido, num processo chamado de solidificação. E ainda essa matéria pode passar do gasoso direto para o sólido, num processo chamado de ressublimação. Lembrando que para sofrer essas transformações, a matéria ela vai passar ou pelo seu ponto de fusão ou pelo seu ponto de ebulição. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Quando ela está no estado sólido, ela está abaixo de 0, ou seja, abaixo do ponto de fusão. Ao passar do estado sólido para o líquido, a água passa pelo seu ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. E aí, quando atinge essa temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, essa água ela vai permanecer com essa temperatura constante até que a transformação ocorra totalmente. Quando ela estiver totalmente líquida, é que a temperatura novamente volta a subir. E aí, se ela continuar subindo e chegar a atingir os 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água, então ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Então, ela vai permanecer constante a temperatura em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, até que ela vaporize totalmente. E só então
a temperatura voltará a aumentar. Se houver a perca de calor, o que é que vai acontecer? Essa água vai passar do estado gasoso para o líquido. Essa água vai passar do estado de vapor para o líquido, num processo chamado de liquefação ou condensação. E aí ela também vai passar pelo ponto de ebulição. E ela vai ficar com essa temperatura de 100 graus constante até que ela esteja totalmente líquida. Se a temperatura continuar a cair, ela vai passar do líquido para o sólido. E aí ela vai passar pela temperatura de fusão, que é 0 graus. Vai ficar com essa temperatura constante até que esteja totalmente sólida e só então a temperatura voltará a diminuir. A temperatura de fusão, que caracteriza a passagem do estado sólido para o estado líquido, é a mesma que a temperatura de solidificação, que é o processo inverso do líquido para o sólido, que no caso lá da água é 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição, que caracteriza a passagem do estado líquido para o estado de vapor, é a mesma que a temperatura de condensação, processo inverso, de vapor para o líquido, que no caso da água é 100 graus Celsius. Lembrando que cada matéria possui seu ponto de fusão e ponto de ebulição específicos. Existe uma diferença entre ebulição e evaporação. A ebulição e a evaporação são tipos de vaporização. Porém, a diferença entre elas é que a evaporação é um processo que ocorre à temperatura ambiente. Por exemplo, a roupa secando no varal. Coloca a roupa molhada no varal e com o tempo ela vai secando. Eu digo que a água evaporou ou sofreu evaporação, porque é um processo que ocorre à temperatura ambiente. Quando eu coloco uma panela no fogão, por exemplo, com o passar do tempo ela vai começar a ferver, né? E se eu não apagar o fogo, essa água vai diminuir de volume. Então eu digo que ela sofreu ebulição, porque ela ocorreu a altas temperaturas e com formação de bolhas. Então a evaporação é um processo que ocorre à temperatura ambiente e a ebulição é um processo que ocorre a altas temperaturas. Lembrando que as duas são tipos de vaporização. E qual a diferença entre vapor e gás? Talvez você esteja estranhando o fato de falarmos em estado de vapor e não em estado de gás. É que existe uma diferença importante entre vapor e gás. Existe uma temperatura crítica que diferencia os conceitos de vapor e gás. A matéria está no estado de vapor quando sua temperatura está abaixo da temperatura crítica. E eu digo que ela está no estado gasoso quando sua temperatura está acima da temperatura crítica. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. As transformações de estado de agregação que a água sofre na natureza, em razão das variações de temperatura e pressão que ocorrem no meio ambiente, são denominadas de ciclo da água. E aqui nesse esquema, a gente pode observar de que maneira é que esse ciclo da água acontece, né? As águas presentes nos lagos, nos mares, nos oceanos, nos rios, ao receberem calor, elas vão vaporizar, né? Essa vaporização, ao atingir determinadas camadas da atmosfera, essa água que estava na forma de vapor, ela vai condensar nas nuvens e depois ela vai precipitar e cair na forma de chuva. É chamado ciclo da água porque ele está sempre se repetindo. A água evapora, condensa,
precipita e cai novamente. É um ciclo que está sempre se repetindo, por isso que a gente chama de ciclo da água. Lembrando também que existe água presente no corpo das plantas e dos animais, e que essa água que está presente no corpo das plantas e dos animais, elas também sofrem vaporização, só que nesse caso o processo é chamado de transpiração. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.